BWFP1, mais um fone sem borrachinhas da Blitzwolf, acaba de chegar aqui no estúdio. E hoje a gente vai abrir essa caixa junto, que eu quero saber se a gente tem aqui um bom custo-benefício. Para isso a gente vai fazer alguns testes, como teste de qualidade de áudio, teste de microfone e também um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesses fones. Mas antes de mais nada, quero deixar o teu like, que ele é muito importante para o nosso canal crescer e ganhar espaço no YouTube. E já se inscreve se não for inscrito. Vai ter links para comprar na descrição para quem tiver interesse nesse fone de ouvido. Então bora ver a caixa do BWFP1. Pronto, galera, BWFP1 tá fora da caixa e sim, parece que a gente tem um déjà vu, porque é exatamente o mesmo design do Syllable S8, inclusive eu tô com ele aqui do lado pra gente dar uma comparada já. Mas vamos então falar desse design, tá, galera, que é praticamente o mesmo. Como vocês podem ver, a gente tem então aqui uma base carregadora muito compacta, muito pequena, muito fina, né, galera, bem fácil de transportar. Realmente muito legal isso aqui, muito bonita, tá, gostei. Temos aqui então esse acabamento em fosco, que é menos propenso a riscos e a marcas de dedos, e por conta disso a gente vai ter uma maior durabilidade para o fone de ouvido, tá, galera? E lá na parte inferior, como vocês podem ver, a gente tem também um carregamento por USB do tipo C, o que é ótimo, porque é um carregamento mais rápido, né, um carregamento mais efetivo. E quem tiver um carregador inteligente vai se beneficiar ainda mais desse tipo de carregamento, tá, galera? Agora sim, agora eu vou pegar a outra base do Syllable S8 para a gente comparar aqui rapidamente o design das duas. E como vocês podem ver, é basicamente tudo igual, tá, galera? Acho que só muda o logo mesmo. São duas bases muito compactas, muito fácil de transportar. A gente tem aqui duas bases muito finas também, tá, galera? A gente não tem quase nenhuma diferença, sinceramente, entre ambas essas bases, tá? Gostei bastante desse design, mas obviamente que já a gente vai então testar ali a qualidade sonora, né, e outras coisas para que a gente saiba se a gente realmente tem alguma diferença entre esses dois fones de ouvido, tá? Eu testei a qualidade sonora do Syllable S8 e ela é muito equilibrada, tá, galera? A gente não tem nenhum tom que se sobressai, então vamos ver se isso aqui se repete no fone da Blitzwolf, que qual que é? Esse aqui. E agora vamos então abrir essa base para a gente dar uma olhadinha nos fones, tá, galera? São dois fones muito compactos, como eu falei anteriormente para vocês. Ó, vocês podem ver que realmente é um fone bem pequenininho, tá, galera? Isso se reflete na bateria, ele tem esse corpo alongado, como vocês estão vendo. E temos aqui um design que não é tão direcionado para o canal auditivo, tá? Então talvez por conta disso a gente não tenha uma explosão de graves, mas obviamente que a gente vai testar já para ver se isso procede ou não, tá, galera? E além disso a gente tem aqui um acabamento, né, uma proteção para resistência à água por IPX4, então é uma proteção bem simples, tá? Vocês estão protegidos contra respingos da água e contra o suor também, tá, galera? E temos aqui também uma autonomia que também é bem compacta, tá? De 4 horas de reprodução de músicas contínuas no volume médio. Claro que quando a gente tem um fone muito compacto em mãos, isso é esperado, né, galera? Mas eu esperava que fosse um pouquinho melhor. Mas enfim, isso também se reflete pelo Bluetooth, que é um Bluetooth 5.0, então não é tão econômico, né, galera? Não é energeticamente tão econômico. Mas enfim, agora a gente vai iniciar novos testes, porque eu quero aqui saber se a gente tem uma qualidade sonora avançada. Depois a gente vai fazer também um teste aqui de delay, para ver se ele tem ou não atraso de áudio. E por fim a gente vai testar os microfones do Blitzwolf FP1, para saber se ele tem uma boa qualidade de conversação. Então bora lá! Pronto, já estabeleci conexão com o BWFP1. Foi bem fácil, na verdade, eu só precisei abrir a base carregadora e retirar os dois fones, eles conectaram entre si e já ficaram visíveis na minha lista de Bluetooth. Aí eu só precisei confirmar a conexão, como vocês estão vendo ali. Bateria 100%.
Então agora sim, agora a gente pode iniciar aqui os nossos testes, mas antes de mais nada, a gente tem aqui um fone com conexão automática, simultânea, ou seja, mesmo que eu retire um dos dois fones e guarde na base carregadora, o outro vai seguir funcionando. Então olha só que legal. E agora sim, agora a gente pode iniciar aqui os nossos testes. A gente vai começar com um teste de fixação para saber se esse fone cai ou não do ouvido quando a gente estiver simulando aí um exercício de aeróbica. Então bora lá. Pronto, continua bem fixo aqui no meu ouvido, tá, galera? O BW-FP1, ele é um fone bem confortável, muito leve, gostei bastante. E agora sim, agora a gente pode aqui iniciar os nossos testes. Eu vou abrir uma música aqui no Spotify pra gente testar a qualidade sonora, bora lá. Pronto, eu já escolhi uma música aqui no Spotify, bora lá testar, play. Olha, eu acho que estou tendo aqui um déjà vu, tá, galera? Estou tendo um déjà vu, mas eu vou testar diferentes estilos musicais para trazer aí um feedback muito mais completo para vocês. Já volto. Beleza, galera, pausei aqui pra gente falar um pouco da qualidade sonora do BW-FP1 e sim, a gente tem praticamente aqui a mesma qualidade sonora do Syllable S8, então a gente tem um nível de volume que não é tão alto, na verdade eu acho que poderia ser um pouquinho mais alto, tá, galera? E a gente tem aqui tons bem equilibrados, então nenhum dos tons se sobressai sobre o outro, então a gente escuta os graves, os médios, os agudos, eles são claros, porém nenhum deles se sobressai, tá, galera? É uma qualidade sonora que agrada muitas pessoas realmente, tem um público bem potencial, mas não é uma qualidade sonora muito imersiva, tá, galera? Então é boa, mas não é para todos. E bora pro nosso próximo teste, um teste de delay, que eu quero saber se temos ou não atraso de áudio nesse fone da Blitzwolf. Já tô numa partida do Call of Duty, como vocês podem ver. E como vocês podem ver, eu troquei de smartphone. Eu peguei um smartphone de entrada porque eu quero exigir esse Bluetooth 5.0 ao máximo, então para isso a gente precisa de um hardware mais básico. Vamos então agora dar uma caminhada aqui pela fase para saber se a gente tem ou não esse atraso. Então bora lá, eu vou dar alguns tiros por aqui. Ó, primeiro tiro, de novo, sequência, mais um tiro. A gente tem sim um atraso, tá, galera? Ele não é tão sutil. Quando a gente dá uma sequência de tiros, fica um pouquinho mais evidente. Mas lembrando, a gente está num smartphone de entrada. Se vocês testarem esse fone de ouvido num smartphone intermediário avançado ou mesmo num top de linha, provavelmente ele não vai mostrar delay. E mesmo assim, aqui não há delay em vídeos, tá, galera? Mas somente nessas situações aqui de games. Mas temos sim um delayzinho sutil. E bora para o nosso último teste, um teste de microfone, que eu quero saber se temos ou não uma boa qualidade de conversação aqui nesse fone da Blitzwolf. Já estou conectado no meu computador, ele já está capturando aqui o áudio do BW-FP1, então agora vocês estão escutando o áudio capturado pelo microfone do Blitzwolf BW-FP1. E o que vocês têm que avaliar para saber se a gente tem aqui um bom microfone? Vocês têm que avaliar se a gente tem um bom nível de volume, se ele não é muito baixo ou muito abafado, e tem que avaliar se a gente não tem muitos ruídos, muitos chiados, porque essas são as características que tornam a sua voz audível ou não numa ligação. E agora vocês já estão escutando aqui o microfone profissional do estúdio, não fiquem comparando com o outro, porque o microfone profissional sempre vai ser melhor. E bora retirar os fones da Syllable pra gente fazer um fechamento para esse vídeo, então só eu tomando com vocês. A gente falou um pouquinho do design, o design é bonito, é fácil de transportar, um dos melhores nesse quesito aqui no canal, realmente muito compacto. Falamos da qualidade sonora e é basicamente a mesma qualidade sonora do Syllable S8, tá, galera? É uma qualidade sonora que agrada muito, porque ela é bem balanceada, porém o nível de volume poderia ser um pouquinho mais alto, então tal como na comida faltou um pouquinho de sal. Falamos também aqui do delay, tá, galera? E infelizmente ele mostra um delayzinho sutil, tal como o Syllable S8, tá, galera? Mas se vocês utilizaram um smartphone top de linha ou intermediário avançado, provavelmente vocês não terão delay. Por fim, a gente fez aqui um teste de microfone para avaliar se a gente tinha um bom nível de conversação, uma boa qualidade de conversação e infelizmente a gente tem aqui... Não, infelizmente não. Felizmente a gente tem um microfone que apresenta uma boa qualidade, tá? Não é a melhor que eu já vi no canal para videoconferências, mas é bom, tá? Ele tem aí poucos ruídos. É muito parecido com o Syllable S8 novamente, mas eu acho que é um pouquinho mais alto em relação ao Syllable S8. Mas enfim, dois fones muito parecidos, tá, galera? Realmente não tem grandes diferenças. E eu acho que o que vai me tirar a dúvida é o preço final, tá, galera? Eu não conferi, vou deixar isso pra vocês. E é isso então, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha tirado as principais dúvidas em relação a esses dois fones. Deixem nos comentários o que vocês acharam, se tiverem mais dúvidas, perguntem também. Eu espero então encontrar vocês num próximo vídeo. Valeu! Instale a extensão gratuita do Compras Importadas, disponível para Google Chrome, Firefox e Edge. Com ela, você acompanha em tempo real o rastreio das suas encomendas nacionais e internacionais, pesquisa produtos e melhores preços nas principais lojas internacionais, fica por dentro de todos os lançamentos do canal e ainda nos ajuda a crescer no YouTube, o link está na descrição.